Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Ou se você não estiver bem, vamos torcer que você melhore o mais rápido possível, porque eu sei que o processo é lento, mas a gente consegue melhorar sempre. Hoje eu queria bater um papo diferente. Hoje eu tô sozinho, a Gabi não pôde estar aqui. Ela vai ter um compromisso que vai ter que viajar amanhã, então ela foi arrumar as coisas dela. Falei, não, Gabi, tranquilo, vai lá. Liberei meu irmão também, para não precisar vir, que eles vão embora juntos, né? É, mas é isso, vamos bater um papo hoje. Lembrando que não deixa de curtir o nosso vídeo, compartilhar, porque isso ajuda demais. Até eu quero falar isso no final também, pedir uma ajuda para vocês, para a gente poder crescer mais o canal, ter novas ideias diferentes assim, para que... E eu preciso dessa colaboração, dessa ajuda, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Mas a princípio é isso, curta e não perca o nosso vídeo lá. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre uma situação que a gente vive normalmente na nossa vida, que é quando a pressão está muito grande contra a gente. Eu tô meio fanho, eu peguei uma gripe de domingo para hoje, não, para hoje, domingo para segunda, e tá refletindo até hoje. E tá meio ruim de falar, mas eu falei, não, eu vou fazer o vídeo mesmo sozinho, porque é assim que começou, vamos tentar manter essa frequência de vídeos, né, todas as quartas-feiras. E veio isso na minha cabeça, né, quando vem a pressão, parece que vem tudo ao mesmo tempo, de todo mundo, pressão com você mesmo, que é aquela cobrança, que nem a gente sempre tá falando nos vídeos também, até nos podcasts que a gente conversou com a Gabi, essa pressão que a gente coloca dentro de nós mesmos, né? E isso é bem complicado de se lidar, porque se você não está habituado com esta pressão, você acaba passando mal. Ontem eu tive uma conversa com um possível funcionário aqui da nossa empresa. Eu falo uma empresa porque ela é uma microempresa, é uma empresa pequena. Por enquanto temos 3 pessoas trabalhando aqui, inclusive eu, né? Então sou um dos 3. Além do consultório que a gente está montando também. Eu preciso, na verdade, de alguém para me substituir, para colocar na bancada ali e poder produzir. E eu conheço esse rapaz, conversei com ele, e ele está muito inseguro de vir para cá. Por que essa insegurança? Porque tem uma história antes. Ele sempre quis vir trabalhar aqui, sempre foi uma das vontades dele. E eu falei para ele, olha, nessa atual circunstância eu não consigo te contratar para você trabalhar aqui. Então a gente vai ter que esperar um pouco, mas se você aparecer uma oportunidade para você, você vai lá, trabalha, abraça a oportunidade. Porque onde você está hoje não está sendo benéfico para você, não está sendo vantajoso, não está priorizando o teu futuro. Então, priorize você. Sempre falei para ele, priorize você. Beleza, apareceu uma oportunidade para ele foi e comentou comigo, ele falou, Rafael, apareceu uma oportunidade, enquanto o teu laboratório não abre uma oportunidade para mim, eu vou lá. Eu falei, maravilha, é isso que você tem que fazer mesmo. E ele foi. Deu um mês e pouco que ele foi para lá, aqui bombou. Eu falei para ele, apareceu uma oportunidade, cara. Quer ir? É a hora é agora. Eu sei que é uma pressão com ele, ele é um cara assim muito bonzinho, ele é um cara muito certinho, e ele tá pensando nas pessoas na qual confiaram nele, né? Então eu vi que eu gerei uma aflição nele, ele ficou nervoso, não no sentido de ficar com raiva, mas nervoso de, cara, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu falo, não quero decepcionar eles, não quero decepcionar você, Rafael, o que eu faço? Dava pra ver. E eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha esses medos, esses bloqueios, esses nervosismos que acabam te travando e te prejudicando fisicamente. O que acontece? Você acaba criando pressão, você acaba tirando sono, você acaba criando problemas intestinais,
que é um dos pontos que pega muito, que é as emoções dentro da nossa mente, reflete no nosso corpo, né? Você pode ver que às vezes quando você fica nervoso, dá dor de barriga. Por quê? Porque o nosso cérebro está tentando, de alguma forma, liberar aquela pressão e o intestino não entende direito aquelas informações e acaba indo para o banheiro. Né? Porque dizem que quando o pobre, né, tem algum problema dá dor de barriga. Mas é isso, que é a forma de lidar com o problema que o teu corpo vai responder. Por que que pobre tem esse problema aí, entre aspas, né? Por favor, rico não tem. Né? Isso é uma linguagem popular, mas que, se você for parar para analisar, o rico, o de berço, a pessoa que tem mais condições financeiras, ela tem mais recursos e mais know-how, mais conhecimento em como resolver problemas. Eu me incluo nessa parte que não sabe, né, do pobre. Porque quando a gente é pobre, quando a gente não tem conhecimento, a gente não sabe por onde ir, a gente fica nervoso. Porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver esse problema? Por onde que eu vou? Se eu for por aqui, o bicho come. Se eu for por ali, o bicho não sei o quê. Sabe? Você fica perdido, você fica sem saber para onde ir. E essa linguagem, eu tento aprender muito com as pessoas, eu assisto muito podcast também, leio alguns livros, porque você precisa ter conhecimentos para abraçar oportunidades ou resolver realmente os problemas. Aqueles que você não tem como delegar para uma pessoa, você tem que resolver. Né? Você tem que ir lá, você tem que fazer. Tem coisas que é só você mesmo. Ah, precisa assinar um documento importantíssimo. Quem tem que assinar? Você. Você leu o contrato, você sabe o que está dizendo, você viu o que vai acontecer, entende? Então são coisas que a gente tem que procurar entender. E voltando ao assunto dele, falei, olha, cara, essa oportunidade que eu tenho para você é uma oportunidade excelente que você vai ter para aprender, que eu vou te ensinar a você a construir uma carreira. Eu quero ser teu mentor nesse trajeto, nessa carreira, e eu quero te ajudar. Só que você vai ter que confiar em mim e tomar uma atitude de coragem. Porque você abandonar, entre aspas, né? Eu falo que CNPJ não tem sentimento, não tem coração. É sim, sim, não, não. Infelizmente é assim. É claro que eu tento ser mais humano possível, né, tendo o CNPJ, porque eu sei das dificuldades que nós enfrentamos, nós seres humanos. Então eu não posso ser um carrasco. Não, você tem que cumprir isso, 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 isso. Se você não me entregar, você tá ferrado na minha mão, você tá demitido. Não. Eu tento ser mais humano, né, mais humano do que CNPJ, porque eu sei que as pessoas têm problemas. Eu sou um caso claro disso. Eu já fui funcionário, né? Então, às vezes, falta um pouco de sensibilidade das pessoas e entender não só por conta da doença, mas do ser humano mesmo. As pessoas têm problemas, as pessoas têm questões para ser resolvidas fora da empresa, né? Mas também não posso ser uma mãe totalmente, né, liberal, onde fica Deus dará. Não, é um negócio responsável. Então, esses assuntos, dessas pressões que acontecem no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, a gente tem que saber lidar. A gente tem que saber o que fazer. Né? Entrando ali no texto, no título, né, que eu falei para vocês, as pressões. Às vezes, existe um momento da nossa vida que está vindo pressão de todo mundo. Vem pressão do núcleo familiar, vem pressão da pessoa que você ama, vem pressão dos funcionários, vem pressão dos teus sócios, vem pressão de diretores, vem pressão, cara, vem pressão às vezes que parece que você vai explodir, não vai aguentar. É querer pegar as coisas, jogar tudo pro alto e sair correndo. Eu sei porque eu vivo isso, eu passo por isso. E eu tenho que ter discernimento, eu tenho que esfriar a cabeça. O que eu estou falando para vocês é o que eu preciso fazer e tento fazer diariamente. É esfriar minha cabeça, falar, eu estou estressado, eu preciso refletir e entender o que está acontecendo para eu poder solucionar. Então,
a gente tem que fazer esses panoramas e não chutar mesmo o balde. Porque é nessa hora do chutar o balde, de tomar uma decisão no calor, na flor da emoção, você acaba se precipitando e cometendo erros. Todo mundo erra. Mas se você pode amenizar, se você pode pensar tranquilamente, faça isso. Respira. Às vezes eu tô aqui no trabalho o dia inteiro, pressão, correria, tem que entregar. Eu paro, respiro um pouco, tento fazer o que é possível para resolver aquele problema, né, aquela entrega, e entrego. E chegar no final do dia e falar, ó, fiz a minha parte, tá tranquilo, tá em paz. E quando é interpessoal, ou quando é pessoal, quando é com outra pessoa, como que faz? É um detalhe assim que as pessoas nunca estão na nossa cabeça, nunca estão no nosso corpo, não sabem como que a gente pensa. E a gente também não sabe como que essas pessoas pensam, a gente não sabe o que essa pessoa está pensando. Por isso que tem que ter uma conversa franca. Às vezes, a gente é muito, eu falo como homem aqui, é muito abrupto, muito grosso, muito direto ao ponto, e às vezes acaba machucando as pessoas. Mas não é porque a gente quer, é porque a gente quer resolver de uma vez. É colocar os pingos nos is e falar, olha, quero fazer isso, isso e isso, e seguir. Resolvido. Acabou. A gente é muito prático. E eu sou assim depois de anos levando na cabeça e dizendo sempre sim, lembra? Acho que tem um vídeo bem antigo meu aí, que eu postei há um tempo atrás, em que eu era o cara do sim. Se alguém falasse qualquer coisa, sim, eu faço. Sim, eu faço. Eu, às vezes, me pego falando sim toda hora. Hoje, por exemplo, aconteceu uma situação. É uma ex-aluna minha, onde aconteceu um problema com ela no trabalho dela, ela ligou para mim. Professor, pode fazer isso para mim? Cara, se eu for olhar ali minha bancada, eu falo, não, eu não posso. Mas eu sei que ela está passando por um aperto e o que eu ia fazer não era nada demais também. Inclusive já foi feito. Eu fui lá e fiz. Mas eu peguei de novo e falei, ó, eu fiz de novo. Não pensei, agi por impulso para a questão do sim. Então são detalhes, isso se chama uma passagem, né? As pequenas raposinhas, que elas vão entrando, minando você, e quando você vê, você está sendo roubado o teu tempo, roubado a tua energia, e isso não pode acontecer. A gente tem que ser maduro e visualizar esse nosso meio de uma forma diferente. Né? A gente não tem que ser ruim, não é isso, não é isso. A gente tem que ser verdadeiro, mas pensar em nós mesmos. Né? Uma vez, há tempo atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, onde eu dou aula também, tem a diretora, ela falou, Rafael, eu já te conheço há 5 anos, isso daí é 2 anos atrás. Eu vou fazer 7, 8 anos de escola, dando aula. E ela, você tá diferente, você mudou. Porque eu fiquei eu fiquei 1 ano fora da escola. E ela, você mudou, você tá diferente, você não é mais o mesmo. Eu falei pra ela o seguinte, falei, exatamente, eu não sou mais o mesmo, eu mudei. Eu tive que tomar decisões na minha vida diferentes da que eu já tomava. Porque eu era a pessoa do sim, a pessoa do sim e a pessoa do sim. Eu nunca tinha um não na boca. Falar não é benéfico. Falar não, você se guarda. Falar não, você se preserva. E é isso que a gente precisa fazer. A doença, por exemplo, que aconteceu comigo, foi de pressão, 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 o cara bonzinho, o cara que sempre tá ali e nunca faz as vontades dele mesmo. A gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente tem outras visões que não são visões das pessoas. Nós temos a nossa própria visão, o nosso próprio olhar. E a gente quer, às vezes, tomar decisões diferentes. E se você sempre fala sim, você está falando sim para alguém. E se você está falando sim para alguém, você está fazendo a vontade daquela pessoa e não a sua.
Parece um pouco egoísmo e é um pouco egoísta. Mas é porque você precisa se cuidar. Né? Você, por exemplo, são circunstâncias. Trabalho. Se você falar sim para tudo, o seu chefe vai sempre demandar de você. Não, mas eu quero mostrar serviço. Tudo bem, tá tranquilo. Faça. Só não extrapole. Na igreja, eu, particularmente, por Deus, não estou fazendo uma análise ruim, tá? Vou falar por mim. O que aconteceu? Eu era o cara do sim também. Vamos virar a madrugada? Vamos. Vamos lavar a igreja? Vamos. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos arrecadar alimentos? Vamos. Vamos trocar o dia pela noite? Vamos. Vamos passar o dia dos pais na igreja e abandonar o seu pai? Vamos. Vamos abandonar sua mãe no dia das mães? Vamos. Vamos cuidar dos jovens e não cuidar de si? Vamos. Vamos fazer jejum inalcançáveis opa, perdão. E vamos, sei lá, fazer qualquer coisa? Vamos. Eu era esse cara. E eu era esse cara que fazia tudo. Tudo. Trocava tudo. Por quê? Eu falava assim, não é sim para Deus, eu falava sim para os homens. Para Deus, esse é um ponto muito crítico, muito difícil, você dizer sim para Deus. Porque às vezes, esse sim para Deus, temos que abandonar coisas que nós gostamos. Né? Mas não vem ao caso agora. O que vem ao caso é a parte do homem. A gente tem que analisar muito bem, friamente, o que é realmente o que Deus está pedindo ou o que é a vontade do homem para cumprir tabela para mostrar para outro homem. Esse é um ponto que eu bato muito forte. Porque o evangelizar é maravilhoso. Você falar de Deus, de Jesus para uma pessoa e essa pessoa ser transformada, nossa. Aí você já pode ir de arrasta porque você já fez uma das coisas mais difíceis que existe, que é converter alguém. E não é a gente que converte, é Deus que converte essa pessoa. É Deus que se mostra para essa pessoa. É isso que a gente tem que colocar. Só que a pressão que colocam, de novo, a pressão que colocam das igrejas para o membro, ou para o obreiro, ou para o pastor, é que não, é você que vai converter alguém. É você que tem que trazer, porque é números. A gente quer números, a gente quer encher cadeira, a gente quer... entra num ponto muito polêmico, mas a gente quer arrecadação, entendeu? E não é esse o objetivo. Não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quantas vezes eu paguei ônibus do meu próprio dinheiro? Não estou lamentando, não. Eu fiz de todo o meu coração por prazer a Deus, não aos homens. Fique bem claro. Pagava jornal, pagava tudo e eu gostava daquilo. Eu gostava. Só que eu acabei vendo que algumas pessoas abusavam daquilo, utilizavam da palavra de Deus para se beneficiar. E não era legal. Só com o tempo que eu fui percebendo. Eu fui obreiro por quase 10 anos da minha vida. E aí, descobri a doença como obreiro e tudo mais. Eu fiz uma grande reflexão na minha vida, porque tinha alguma coisa de errado. Eu vejo que muitos cristãos, muitas pessoas que são muito religiosas acabam adoecendo, porque não se cuidam. Não cuidam do templo, que é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo. É corpo, alma e espírito. Existe um corpo que precisa comer bem, um corpo que precisa descansar, um corpo que precisa se exercitar. Existe uma mente que precisa aprender, né? Precisa ler, precisa se exercitar também, né? Na alma, existe uma alma que precisa de amor, uma alma que precisa de conexão com Deus. Por que às vezes a gente tem um vazio dentro da gente? Porque esse vazio, o único que completa é Deus. O único que pode preencher isso é Deus, é Jesus.
é o Espírito Santo, é Ele. Fora isso, a gente pode ter carro, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter o que for, tudo que o dinheiro puder comprar. Nada vai preencher esse espaço. E é isso que eu tinha dentro de mim. Esse desejo de poder ajudar, porque era muito puro. E as pessoas acabavam aproveitando da bondade das pessoas, do falar sim para aquilo. Entende? Eu gostava muito das pessoas que congregavam lá, me ajudaram muito também, eu ajudei muito. Enfim, sabe? É uma via de mão dupla. Mas das pessoas puras. Mas quando você parava para analisar que as pessoas que estavam acima de você, num cargo, né, não tinham às vezes a mesma visão, ou às vezes até tinham, mas a obrigação, né, de você mostrar aquilo para poder se manter, né, literalmente se manter financeiramente, nem com salários altos, é com salário baixo mesmo. Você precisava fazer aquilo. E aquilo me incomodava muito, 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 muito. Até o dia que eu tomei a decisão, falei, não, chega, vou parar por aqui, não cometi nenhum erro, saí, né, continuei com a minha índole entre eu e Deus. E por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, eu sei que estou errado, mas depois que eu saí da pressão, da cobrança, eu melhorei. Eu melhorei. Muitas pessoas me chamavam de homem, um homem sem fé, um obreiro sem fé. Como que ele não tem fé para se curar? Isso é uma cobrança terrível que você pode fazer por um ser humano. Porque aquilo está acontecendo por algum motivo. Não é algo que ela quer, é por algum motivo aquilo está acontecendo. Olha que engraçado, né? E o motivo era uma das pressões. Eu tinha pressão. Uma das maiores pressões que eu tinha dentro da igreja. Então, tinha a pressão lá da minha história que eu já falei para vocês também, da pressão que meu pai entrou em depressão, blá 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 e tudo mais. Mas uma das partes era da igreja. Olha que engraçado, né? E a hora que eu saio, eu acabo melhorando. Porque eu tirei a pressão das minhas costas. Jesus fala, venha sobre mim, os sobrecarregados, os cansados, os aflitos. E às vezes a própria igreja está fazendo isso com os membros, está fazendo isso com os obreiros, está fazendo com os pastores. Colocando uma pressão terrível. E onde não é, onde é um lugar que tinha que ter paz. É onde que tinha que ter paz. Harmonia. Então, até entrei nesse ponto que nem ia entrar, mas acabou vindo na conversa. E é isso, né? Essas pressões que a gente tem que lidar diariamente. A gente não pode pensar, né? Às vezes eu trago muita informação para vocês, né, de como viver e tudo mais, mas não existe um mar de rosas maravilhoso onde nada vai dar errado. Cara, a gente tem que saber e aprender a viver na pressão, a viver na turbulência e surfar isso. Entende? Vai acontecer um problema? Beleza, aconteceu o problema. O que a gente vai fazer para resolver o problema? Vamos surfar, vamos ir, vamos descobrir o caminho. Eu não posso vir a onda do problema e eu ficar esperando aquela onda vir e me cobrir e me embolar, levar um caldo monstruoso. Isso que eu não posso fazer. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que olhar a onda, eu ver, é um problema grande. Vou surfar essa onda. Vamos surfar a onda. Vamos encontrar o caminho. Tudo existe uma solução. Às vezes fala que nem para morte, só não vai ter solução para a morte. Diz isso para Jesus. Ele foi lá e ressuscitou. Quem ele queria. Lázaro foi lá e levantou. Estava morto. Mas para a gente que é humano, desculpa, a gente que é humano, a gente é limitado. Mas por isso a gente tem que ter a fé nele, a fé em Deus. Não é nos homens, não é nas coisas, é em Deus. Vai chegar um momento que eu vou ter que usar a minha fé. Vai ser o único recurso. Na vida de todo mundo vai acontecer isso. Vai existir um problema, vai existir algo
que o único recurso será a fé. E eu já usei desse recurso. Na hora que eu já falei, a hora que, pior hora da minha vida, que eu já tinha falado para Deus, ó, Deus, me leva porque eu não tô aguentando, eu já estava desistindo. Mas ali ainda orando, ali com fé. Deus foi lá, deu a mão e me levantou. Então, cara, é isso que a gente tem que levar, é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Que existe um Deus que pode transformar a nossa vida. Eu não quero fazer um canal aqui cristão, né, de igreja, mas é que é a verdade, cara. As coisas que acontecem na nossa vida é assim. E a pressão vai existir, sempre vai existir. E existe um lugar onde você vai ter esse refúgio, que é com Deus. Agora, se você está se relacionando com pessoas que só causam turbulência na tua vida, pô, você tem um amigo, uma amiga, só te leva pra furada, só te leva pra briga, só te leva pra porradaria. Problema. Cara, se afasta. Se é relacionamento, mesma coisa. A gente precisa ter paz. Paz. Às vezes é na casa dos teus pais. Pô, Rafael, não tenho idade pra sair da casa dos meus pais. Tô ruim, tô mal. Cara, aguarda um pouco, melhora e vaza. Saia. Eu saí da casa dos meus pais com 23 anos. Novo. Saí. Tava bem? 100%? Da saúde? Mais ou menos. Financeiramente? Bem menos. Mas, falei, vamos sair, cara. Eu preciso da minha vida, eu preciso disso. Então, galera, eu acho que esse é um videozinho curto hoje de quantos minutos? 26 minutos, onde a gente explana um pouquinho então dos problemas. E quero que vocês troquem essas informações, coloque aqui nos comentários o que às vezes você está passando, às vezes alguém vai ler e pode te ajudar, às vezes eu posso te ajudar em alguma coisa, te dar uma orientação em algum aspecto, né, para realmente, às vezes já passei por aquele problema, eu posso te ajudar. Esse canal é para isso, é pra gente se ajudar, tá? Então é isso, galera. Aí o assunto que eu queria falar com vocês para finalizar, para dar ali seus 30 minutos, eu falei com a Gabi até, ela achou até que era um pouco cedo para falar isso, mas a gente precisa de recursos para ter mais tempo e melhorar, principalmente o áudio, que o áudio está me incomodando, que vocês não têm noção. Eu sempre quero melhorar as coisas, então o áudio está me incomodando muito porque eu sei que tá gravando pelo celular aqui, tá? E eu sei que o áudio, quando quero assistir alguma coisa, eu vou muito pelo áudio e pela imagem. Então, por enquanto, a imagem nem sei, acho que está em HD só. Eu quero daqui a pouco gravar em 4K, melhorar, eu quero fazer as imagens externas na academia, enfim, N coisas. Mas para isso tudo a gente precisa de cash, né? E eu queria fazer um grupo com vocês, o canal ainda não é monetizado, então a gente tem ali 1.262 pessoas que já são inscritas no canal. Eu agradeço muito de coração por esses números, mas ainda a gente não alcançou o número de visualizações. Se não me engano, são 4.000 no ano, 4.000 visualizações dentro de um ano, e a gente não conseguiu bater essa meta ainda dentro de um ano, porque a questão do YouTube tem que ter uma postagem diária, então eu fiz meus vídeos muito espaçados. O primeiro vídeo, se eu não me engano, tem 30 e algumas mil visualizações. Imagina se tivesse em uma vez só, nesses 5 anos, se esse vídeo em um ano, uma vez, tivesse essas 30 mil, eu já conseguiria habilitar todas as partes do AdSense aqui do YouTube, né? Mas por enquanto eu não consegui. Então, se você chegou até aqui e tem uma ideia de como a gente pode monetizar, cara, às vezes qualquer ajuda é bem-vinda, tá? É R$1, é 50 centavos, é qualquer coisa. Sempre ajuda. A gente vai voltar esse dinheiro para a melhoria do canal, tá? Melhoria do canal para que a gente possa ajudar futuramente pessoas necessitadas onde precisem de ajuda, tá? Principalmente voltado para o Chrome, beleza? Não, eu não vou nichar, né? Não, vai ser só para o Chrome, não. Se aparecer outras pessoas com necessidades diferentes e que precisem
desse auxílio, nesse momento de dor, de saúde, cara, eu acho que é extremamente importante, eu acho benéfico, tá? E aí um dia, quando o canal monetizar, aí a gente traz pra gente, pra mim, pra Gabi, pro Fer, né? Porque eu acho que o intuito disso é a gente crescer, a gente melhorar e toma tempo, toma dinheiro também, porque a gente sempre quer fazer as coisas melhores, né? Então não adianta ser, que nem eu falei ali anteriormente em relação à igreja e tudo mais, a arrecadação sim é importante. Tem que pagar luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar. É, que mais? Os pastores, carro, combustível, cara, tanta coisa. Tudo envolve dinheiro, né? Infelizmente é assim. E se você tem uma ideia de como que a gente pode fazer isso, passa aqui também pra mim no Instagram ou manda no meu direct, que eu acho daí fica direto lá, eu vou sempre dar uma olhada no Instagram, eu tô todo dia, né? Lá o Instagram ele tá diferente do canal, não tem nada a ver com o canal. O Instagram ele é aberto, coloca algumas postagens simples ali, mas nada muito voltado ao Chrome. Antes eu estava fazendo, mas eu quis mudar um pouco. Muitas pessoas que estão no meu Instagram nem sabem que eu tenho um canal no YouTube falando sobre isso, sobre o Chrome, doenças e podcast, nem sabem. Mas a vida é assim, né? É uma frase que eu falo direto. A vida é uma caixinha de surpresas e a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Então, um dia eu quero ouvir a história de vocês. Muita gente vai lá no Instagram, fala comigo, conta um pouco da sua história, mas eu quero ouvir a história de vocês. Fechou, galera? Eu acho que é isso. Eu acho que o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, mas eu falei bastante hoje, né? Meia hora sem parar. Tá ótimo. E assim a gente vai crescendo e toda quarta-feira eu quero estar aqui falando com vocês, trazendo um assunto diferente, trazendo algo inovador, algo que melhore a vida de vocês. Quero trazer conteúdos para empreendedor, quero trazer conteúdos para fitness, cara, eu quero trazer tanta coisa. Porque para mostrar para vocês que a gente que tem uma doença autoimune, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente não vai ficar limitado. A gente vai para cima, a gente vai em cima do problema e resolve ele. A gente vai surfar. Fechou, galera? Chega, vamos embora, vamos descansar. Espero que seja benéfico esses vídeos para vocês. Curta, compartilha, comenta, por favor, isso ajuda muito. E vamos encerrar por hoje, fechou? Um abraço e até mais.